Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos a esta segunda emissão do programa Política com Factos. Lembro que este é um programa de opinião onde os convidados podem divulgar livremente as suas opiniões e ideias para a sua governação. Essas ideias e propostas serão certamente a pensar não só nas pessoas que habitam no concelho, mas também nas pessoas que trabalham, que estudam ou que estão simplesmente de visita. Posto isto, digo aqui os bons dias aos meus colegas do programa, Luís Filipe Alexandre Raposo e António Brás. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E é mesmo o Brás que vai iniciar aqui esta conversação com o nosso convidado, que ainda é presidente do Concelho de Santiago do Cacém, mas é o presidente eleito de Sines e vai tomar posse já na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro. Bem-vindo à nossa emissão. Muito obrigado. E antes de mais agradecer o convite e também dar bom dias a todos, em particular a quem nos ouve e quem nos vê. Brás, então, viva, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aos nossos ouvintes por estarem-nos a acompanhar. Começar por dizer o seguinte, portanto, Álvaro, há aqui uma questão de alguns equívocos. Primeiro, acusado de ser o presidente que vinha de Santiago quando é de Alvalade do Sado, tratado por Beijinha quando é Beijinha, é verdade. E depois chamado presidente quando ainda não era presidente e agora presidente quando também ainda não é presidente. Portanto, há aqui uma série de equívocos naturais. Vamos tentar esclarecer isso tudo hoje aqui no nosso programa, para além de outras questões pertinentes para o futuro governo do nosso Concelho. Primeira questão, que é uma curiosidade que eu tenho: qual é a primeira memória que tem de Sines, provavelmente da sua infância? Eu a primeira memória que tenho, acho que tem muito a ver com o castelo e com aquele paquete que teve ali muito tempo. Um Infante Henrique. Eu lembro que meu pai ainda é vivo, agora já não vai porque deixou de ir, mas era pescador desportivo e nós vinhamos muito aqui para a pesca, aqui para a zona, seja aqui para Sines, seja aqui para a costa. E a primeira memória que tenho, de facto, se calhar é do castelo, e lembro-me do paquete, que era uma coisa que para mim, não é? Eu tenho 49 anos, o paquete deve ter estado ali no final dos anos 70, princípio dos anos 80, e até lembro de ver aquele barco enorme e pensar para mim o que é que será isto, e por isso talvez seja essa as primeiras memórias. Okay. E qual é a primeira memória que tem quando percebeu que ia ser presidente? Essa foi da noite das eleições. Não teve antes disso essa percepção? Não, a percepção, falando aqui mais naturalmente que nós, quando entramos na campanha mesmo, naqueles dias mais de campanha propriamente oficial, eu confesso que senti que havia uma possibilidade grande de nós vencermos as eleições. Eu já fiz muitas campanhas, sempre de uma forma muito, muito no terreno. Eu acho que isso também foi uma das chaves do sucesso, foi a forma como fizemos a nossa campanha, e aí senti sem certeza, como é óbvio, mas senti que podia ser possível, e em determinada altura, sem ter qualquer presunção, mas acreditei, porque nós ouvíamos muito na rua, que as pessoas diziam-nos muito, se calhar você vai ganhar, ou vocês vão ganhar, mas isto vai ficar muito renhido, e eu em determinada altura achei que se calhar não ficaria assim tão renhido, porque nós sentimos de facto na rua um grande apoio, isso foi inquestionável. Sentimos também um grande descontentamento com a gestão atual, e depois sentiu em nós de facto uma esperança de mudança, e esse foi até o nosso slogan. E por isso, agora no dia das eleições, aliás, eu sou muito prudente, a comunicação social, quando foi nas outras eleições em Santiago, já praticamente toda a gente tinha percebido que nós ganhávamos. Eu, enquanto não tiver a certeza absoluta, não faço declarações. Eu vi pessoas a darem-me os parabéns e eu não respondia, digo não, ainda é muito cedo. Só quando percebemos mesmo que efetivamente estava, não é? Matematicamente já estava garantido, digamos assim, é que senti que efetivamente seria o próximo presidente da Câmara Municipal de Sines. Do paquete até essa noite foi uma enorme viagem, não é? Foi uma enorme viagem, muitos anos, se calhar 45 ou 44 anos. Então, olá também, muito obrigado também pela sua presença e pela disponibilidade imediata de aceitar o convite da Rádio Sines, que naturalmente em nome da rádio agradeço. Em relação aos resultados das eleições,
o eleitorado decidiu que era necessário ou não fazer aqui algumas coligações, sendo que na Assembleia Municipal e na Junta de Freguesia é necessário fazer essas coligações. Temos conhecimento, até porque é público, que iniciou conversas com os outros partidos políticos em relação a essas conversas, se já há conversas, se tem algumas preferências na aproximação ou na coligação. No caso da Câmara, se há vereadores da oposição que vão ter pelonos, se está disponível para isso. Também pode governar sem maioria na Câmara Municipal, o mesmo não se pode dizer na Assembleia Municipal e na Junta de Freguesia, mas a nossa questão é como é que estão a decorrer essas conversas e se há preferências, o que é que nos tem a dizer sobre isso? Muito bem, eu disse até à Rádio Sines, no sábado, no âmbito até de uma iniciativa em Santiago, o Joaquim Bernardo colocou uma questão e pronto, eu acho que tem que haver uma leitura dos resultados eleitorais que não deram maioria absoluta à CDU em qualquer um dos 3 órgãos, embora no caso da Câmara há uma larga expressão e também penso que a oposição também tem que saber fazer essa leitura. Eu, ao longo da minha experiência autárquica, sempre fiz pontos, independentemente da minha experiência por ser sempre de gestão em maioria absoluta, mas sempre fizemos pontos, ainda dou um exemplo, no ano passado e até no mandato anterior, viabilizámos várias propostas da oposição, na perspectiva depois de eles votarem até a favor, o Partido Socialista chegou a votar a favor o orçamento na Câmara Municipal de Santiago. E aqui, neste cenário, naturalmente, nós temos que construir pontos. Agora, admitimos um cenário de, na Câmara, governarmos apenas com os eleitos da CDU. De facto, iniciámos já um contacto ou outro mais formal, digamos assim, e admitimos essa possibilidade de termos vereadores com pelouros a tempo inteiro. Mas também temos que ter a noção que também não é... Como é que eu ia dizer isto? A política autárquica, mais do que os partidos, são as pessoas, como muitas vezes nós dizemos. E também isto tem a ver com as questões, digamos, de relações interpessoais que nós temos. Também não faz sentido, nós à partida partimos para uma solução que quase com grande probabilidade sabemos que depois não vai durar muito tempo. E por isso nós neste momento estamos num processo apenas ainda de conversações. Não vos posso aqui agora neste momento ainda adiantar, até uma questão também de respeito para com essas conversas com quem já tivemos, porque não são públicas, mas sim admitimos qualquer um desses cenários. Até porque podemos dizer que está tudo em aberto. Por exemplo, as pessoas costumam dizer que não é muito normal uma coligação, por exemplo, CDU-PSD. Mas, por exemplo, em Santiago do Cacém, o Dr. Campos foi vereador a tempo inteiro e com pelouros, e a coisa acho que até correu bem. E há exemplos ao contrário, recordo-me que há uns anos atrás, o Rui Rio com um eleito da CDU, com um vereador da CDU com pelouros, isso também aconteceu. Nós não descartamos qualquer tipo de possibilidade. Eu acho que a oposição não vai fazer uma força de bloqueio, ainda que não tenha vereadores a tempo inteiro na Câmara. Eu penso que não vai inviabilizar aquilo que é a vontade popular, senão isso muito mal seria. Mesmo na Assembleia Municipal, para a eleição do Presidente da Mesa, eu creio que não vai haver... Eu acho que o Presidente da Assembleia Municipal deve ser do partido mais votado, que foi a CDU, deve ser o Hélder Guerreiro. Naturalmente nós temos abertura para integrar outras pessoas na mesa da Assembleia, de outros partidos, é isso que vamos procurar naturalmente fazer, porque também independentemente dos partidos até poderem ter uma perspectiva, nós não vamos ser força de bloqueio, mas também queremos integrá-los, acho que é bom, até por uma perspectiva que há uns anos atrás defendeu-se a questão das câmaras unicolores, digamos assim, que é algo que eu pessoalmente acho que não é uma boa solução. Eu acho que para a democracia e para a participação, nomeadamente naquilo que tem a ver com a gestão autárquica, é bom haver executivos mais do que uma cor, e por isso nós acho que é um processo natural nós envolvermos a oposição e eles serem, para mais num concelho com as características até de Sines, que é pequeno, tem, digamos que a cidade de Sines basicamente
em termos de população, esmaga não é esmaga, mas tem uma esmagadora maioria dessa mesma população, e por isso acho que faz sentido integrar as outras. Quer dizer, para já podemos aqui esperar um governo minoritário CDU, depois com acordos pontuais em matérias fundamentais, de orçamentos, de investimentos, passará um pouco por aí. Sim, poderá passar um pouco por aí, sim. E a Assembleia? Sim. Eu acho que nestas coisas, naturalmente, que há princípios que nós não podemos abdicar deles, não é? Questões de fundo. Agora, eu acho que na gestão autárquica, se apresentarem propostas que ponham em causa, por exemplo, a gestão e o rigor da gestão financeira da Câmara, que conduzam claramente a uma situação de hipotecar o futuro da Câmara, nós não podemos viabilizar esse tipo de propostas. O próprio Partido Socialista terá aqui uma maior responsabilidade política e até ética, porque muitas das propostas e muito do que é o PPI, etc., ainda deriva deles e tem aqui alguma obrigação de manter o que foi a sua governação. Eu vou dar o exemplo, não é? A atual Câmara, não é? O atual Executivo, anunciou que tem empreitadas lançadas agora na ordem dos 4,3 milhões de euros, salvo erro, só para termos aqui um paralelismo. Em 2024, a despesa da Câmara de Sines, em termos de investimento, foram 4,5. Ou seja, se estes 4,3 passarão quase todos para o ano seguinte, porque são obras que estão a iniciar, que ainda não foram pagas praticamente nada, temos já o orçamento praticamente feito. Se a previsão de receita para investimento for nesta ordem, ou mesmo que seja um pouco mais, estamos a falar já que estamos no primeiro ano fortemente condicionados por aquilo que foi. Uma opção que é legítima, já agora permitam que vos diga, que é legítima, há quem não o faça, mas é legítima e é legal. Eu sei que isto tem sido muito questionado e até muito incompreendido. O conjunto de obra, o conjunto dessas empreitadas destes 4 milhões também são coisas mais ou menos pacíficas ou consensuais. Estamos a falar muito de estradas, estamos a falar de alguns arruamentos, também não há nenhum projeto significativo que possa condicionar uma decisão. Exatamente. O que eu estou a transmitir é que para os partidos da oposição, se calhar não tanto o PS, porque tem essa responsabilidade direta, terão que perceber que as suas propostas que venham a apresentar-se do ponto de vista financeiro tiverem um peso, não é viável, ou a gente para as empreitadas, porque o dinheiro depois não estica, ou paramos as empreitadas em curso, e com as consequências que isso tem, acho que é um erro, ou então depois não vamos ter condições financeiras para muito mais, estou a falar do ponto de vista do investimento, não é? Temos que avançar. Pronto, em relação às coligações, acho que está esclarecido o tema. Um dos temas que também se falou muito durante a campanha eleitoral e que neste momento também se fala muito e que há aqui uma grande expectativa, principalmente dos funcionários da Câmara, é a estrutura orgânica da Câmara Municipal, ou a nova estrutura orgânica da Câmara Municipal. Muito se fala que a atual estrutura, entre aspas, vai cair para haver a possibilidade de se criar uma nova estrutura. Há sempre também aquela expectativa que possa, e naturalmente sempre com o seu lado positivo, de vir outras pessoas de outros concelhos ocupar esses lugares. Em relação a esta matéria, o que é que nos pode dizer? Vai haver uma mudança na estrutura orgânica da Câmara? Até porque durante a campanha eleitoral foi um dos assuntos que falou e supostamente não foi penalizado por isso porque venceu as eleições. Não é? Vai ser uma prioridade para nós. Ou seja, nós, em anos de eleições, a questão do orçamento, ainda para mais tendo em conta que a tomada de posse já é muito tardia, nós temos que aprovar o orçamento na Assembleia Municipal de dezembro, ou seja, basicamente vamos tomar posse dia 13 e se calhar passar 2 ou 3 dias já estamos a discutir o orçamento. E aliás, eu vou fazer uma discussão do orçamento que não é muito normal nas outras câmaras, porque normalmente os serviços carregam numa aplicação aquilo que são as várias necessidades que eles acham que são necessárias e depois aquilo é discutido normalmente entre o Presidente da Câmara e o Diretor Financeiro, o chefe de divisão da área financeira. Nós não vamos fazer assim. Eu vou trazer aquilo que é a minha experiência, que é discutir com cada um dos dirigentes as diversas matérias e depois então aí, acompanhado pela variação, que esteja a tempo inteiro, e depois só aí é que nós podemos fazer as opções para a discussão do orçamento. Peço desculpa interromper, podemos também dizer que no futuro vamos ter um orçamento participativo.
Não, estou a falar internamente. Podemos discutir isso com pormenor, eu tenho muitas reservas sobre os orçamentos participativos. Mas voltando à questão da orgânica da Câmara, claramente que isso vai ser uma prioridade. Eu admito que na Assembleia Municipal de dezembro seja difícil ter tempo para apresentar uma proposta, mas claramente na de fevereiro queremos. E vai mudar totalmente. Ou seja, eu não tenho que inventar sequer muito. Eu vou pegar o modelo que nós temos em Santiago do Cacém e adaptar à realidade de Sines, que é um concelho com características diferentes, mas do ponto de vista das competências legais são as mesmas. As competências legais da Câmara de Sines são as mesmas de Santiago e são do resto do país. E por isso, do ponto de vista daquilo que é a orgânica, eu vou colher muito. Aliás, eu disse isso durante a campanha eleitoral. Mas eu até admito mesmo nesta atual orgânica, a minha ideia é fazer logo algumas alterações. Então podemos dizer que nós, no caso da Câmara Municipal de Sines, temos divisões. As divisões caem e criam-se departamentos, como é que é essa? Só para as pessoas lá em casa perceberem. Não, isso é uma matéria que ainda vamos aprofundar, mas não, sim, o modelo de divisões será aquele que é o mais normal para câmaras de média dimensão, que é o caso aqui de Sines, ou de Santiago, Grande, ou de Mira, etc. Porventura poder-se justificar um departamento, ou não. Não penso que isso seja aí o que faça a diferença. Agora, eu vou dar um exemplo. A Câmara Municipal de Sines tem mais de 500 trabalhadores. Não tem uma divisão de recursos humanos. Como é que é possível? Quem tem o responsável pela área dos recursos humanos é o diretor financeiro, neste caso o chefe de divisão da área financeira. Eu acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Temos o problema que temos de espaços verdes, de limpeza urbana, etc. A Câmara não tem uma divisão desta área. Tem um dirigente de intermédio de terceiro grau. E por isso há que alargar a responsabilidade. A questão do planeamento também. Porque depois é assim, as pessoas quando são muito subcarregadas com muitas áreas, acabam por ter mais dificuldade em conseguir despachar e dar andamento a todas as áreas. Mas numa hipótese de uma Câmara Municipal apenas com 3 eleitos a tempo inteiro, mais subcarga ainda há para esses 3 eleitos, e por isso quanto mais pessoas que haja, chefes de divisão que tenha, poder até de decisão em algumas matérias, pode haver subdelegação de competências nesses mesmos chefes de divisão, naturalmente que também ajuda o processo. E por isso a organização da Câmara é, na minha opinião, a questão número 1, como aliás eu disse sempre na campanha, e por isso nós vamos dar prioridade. Temos a discussão do orçamento, que essa é inevitável, porque legalmente temos que o aprovar até ao final do ano. Mas a seguir, aliás, eu não vou cometer inconfidência, nós já estamos a trabalhar nisso. Eu neste momento já estou, aliás, no dia a seguir às eleições, eu tive logo uma reunião com pessoas, obviamente, que estão a colaborar comigo, no sentido de já estar a trabalhar para uma nova orgânica. Muito bem. Passa ao Brás. Vamos acelerar aqui um pouco. Associativismo. Há aqui, olhando para Santiago do Cacém, há aqui alguma expectativa que haja é uma pergunta, que haja aqui alguma redução em alguns apoios a algumas coletividades comparativamente. E esta é uma questão inserida nesta questão do associativismo e dos clubes. Vamos ter em Sines um modelo que eu particularmente aprecio em Santiago do Cacém, que é a questão do contrato de programa com alguns atletas específicos. Sim, sim, eu acho que faz sentido. Nós lá, já agora para dizer, aqui em Sines há um regulamento de apoio ao movimento desportivo, ao movimento associativo desportivo, que, por exemplo, em Santiago também há, embora com regras diferentes, e obviamente que temos que olhar, mas não me parece que isto seja a prioridade número 1, mas temos que olhar e readaptar. Durante a campanha houve vários contributos por parte dos clubes, muito, muito importantes. Uma coisa que eu disse e assumi, e temos que fazer essa alteração, que é os clubes deixarem de pagar os tais 30% das despesas quando a Câmara dá o autocarro. Eu acho que isso não faz sentido absolutamente nenhum, na minha opinião. E só para terminarmos com isso temos que alterar o regulamento. Quando alterarmos o regulamento vamos aproveitar para fazer uma alteração mais profunda, que será seguramente com a participação dos clubes, envolver os clubes, é essa experiência que eu também tenho, queremos envolver os clubes na discussão. A questão do contrato de programa, sim, que são para os atletas individuais, porque do ponto de vista legal a gente não pode dar dinheiro a uma pessoa individual, e então tem que ser através de um contrato de programa, desde que sejam atletas
cumpram um determinado requisito, nomeadamente tenham expressão nacional ou internacional, poder ajudá-los naquilo que são as suas despesas de deslocação, com hotéis, etc. E por isso sim, é algo que também nós queremos implementar aqui. Aqui uma questão, enfim, a questão é curta, a resposta seria muito longa, vou pedir que abreviemos o máximo possível. Habitação. Okay. 2 ou 3 questões. Primeiro, habitação social excluído em absoluto. Avançamos para rendas acessíveis e habitação a custos controlados. Esta é uma questão. Na sua opinião, a habitação continua a ser só responsabilidade do Governo Central? A autarquia deve se envolver, no meu entendo assim, mas eu não estou a ser entrevistado, com as cooperativas para avançarem? E depois, ligado a isto, há aqui 2 questões que preocupam Sines particularmente e por acaso acho que foram pouco abordadas. Uma delas em particular foi muito pouco abordada, ou nada, durante o processo da campanha eleitoral, que é a questão do bairro dos 124 fogos. A Câmara Municipal de Sines é a senhoria... 1º de Maio? Não, os 124 fogos, o bairro social. O bairro social. A Câmara Municipal de Sines é o senhorio, o bairro está extremamente degradado. Como é que se pode resolver isto? E depois a questão do 1º de Maio, que é um problema semelhante que também existe em Santo André, que é a incapacidade também de se constituir ali condomínios, até o momento não se tem conseguido, porque muitas pessoas pensam que a responsabilidade daquelas áreas comuns são todas da Câmara, e não é. É verdade. Bem, então por fases, a questão da habitação no geral, nós, eu acho que até numa entrevista que tive aqui, acho que dei essa tónica, nós aquilo que pretendemos fazer, para ter uma noção, a construção em Santiago, já adjudicámos a empreitada de 24 fogos em Vila Nova de Santo André, são 3 milhões e tal de euros. Há bocado falámos em 4 milhões e meio. Sim. Não há margem para... Aquilo que nós vamos procurar fazer no imediato é reunir com o IRU para perceber se podemos integrar ainda, porque a Câmara de Sines, embora tenha apresentado a Estratégia Local de Habitação, acabou por não depois assinar o compromisso com o IRU para que tenha financiamento para a habitação municipal. Nós vamos tentar ainda procurar, embora já não haja uma taxa de financiamento a 100%, porque os prazos do PRR, ou há uma reprogramação, mas duvido, sem projeto, lançar obra, fazer obra, isto vai contar para daqui a pelo menos 3 anos ou 4, sim. E não creio que... E até porque o PRR, o dinheiro já estava todo consumido. Pronto. E só aquelas que entraram naquele momento é que... Agora, o Governo anunciou que há uma linha de financiamento através do BEI que pode financiar a mesma habitação pública municipal, é certa com uma taxa de comparticipação que não é 100%, as câmaras vão ter que chegar à frente, e aí, respondendo já à segunda questão, sim, esta é uma responsabilidade do Governo, sem dúvida, mas as câmaras municipais devem ser parte da solução, como são em muitas outras áreas que não são da sua responsabilidade. Exatamente. Dão terrenos para a construção de centros de saúde, para a construção de escolas, quando não sequer eram da sua responsabilidade aqui há uns anos atrás. E por isso nós temos essa perspectiva. Eu acho que numa fase, eu acho que temos que fazer muitas coisas em simultâneo. Esse caminho, tentar ver com o Governo, com o IRU, que depois tem o próprio IRU, ainda ontem veio o Presidente do IRU dizer que não tem pessoas suficientes para responder às tantas solicitações, mas eu acho que há um modelo que pode ser, aliás, 2 modelos que podem ser adotados. Um é as cooperativas, o incentivar as cooperativas e dar o terreno gratuito. Na minha perspectiva, independentemente, porque é fechado, é só para aquelas pessoas que são associadas, não interessa, eles é que vão depois fazer as obras de urbanização e vão construir. Eu acho que a Câmara deve disponibilizar os terrenos gratuitamente, como aliás no Conselho de Santiago fizemos. Eu acho que aqui a questão fundamental é que essas cooperativas sejam abertas, ou seja, que permitam que qualquer pessoa seja associada. Claro. A partir daí é mais que legítimo da claro que sim. O outro modelo é a Câmara de Sines, ou o município de Sines, felizmente tem muito terreno público. E há muita procura de habitação. O que é que, tendo em conta este enquadramento, o que é que a Câmara pode fazer? A Câmara pode meter uma asta pública, um concurso público, vamos imaginar, para 100 fogos, e nas condições da asta pública, vamos imaginar que o terreno para 100 fogos tem uma avaliação de 3 milhões de euros, mínima, ou 2 milhões e meio de euros. Eu posso dizer assim, ok, vamos aqui em espécie, isto daria não sei quantos apartamentos, e converter esse valor em apartamentos e na asta pública dizer assim, ok, nós vamos vender isto, quem ganhar constrói 100 apartamentos,
desses 100 apartamentos, o valor de 2,5 milhões traduz em, vamos imaginar, 5 apartamentos, ou 6 apartamentos, agora aqui, ou 10 apartamentos, e a Câmara fica com 10 apartamentos que pode fazer renda acessível, até questão social, que eu não fecho nem uma nem outra. Mas mais, dos outros 90, a Câmara pode impor que uma percentagem dos restantes obrigatoriamente tenha que ser vendido ou arrendado a valores de custos controlados. Teve como contrapartida o terreno. Exatamente. Pronto. E isso, da experiência que eu tenho, porque obviamente houve contactos recentes na Câmara de Santiago comigo de empresas que estão interessadas o modelo parece-me interessante. modelo. O modelo parece-me interessante desde logo porque algumas famílias mais carenciadas não são jogadas para um gueto, né? Fica inserida numa estrutura habitacional com diversas pessoas. E entramos na classe média. Porque sim. assim, as rendas acessíveis, nós estamos a falar aqui no Conselho de Sines, um T2 anda na ordem de 500 e tal euros. Acho que é o valor, e o T3 ou 600 e tal euros. Estamos a falar uma diferença muito grande para as rendas de 1.500 e 2.000 que já se praticou aqui no Conselho. Sim. E por isso, vamos imaginar, porque ainda agora, o tema da habitação é tão preocupante que está sempre a ser comentado na televisão. Ainda ontem eu ouvia pessoas ligadas ao setor imobiliário dizer que aquilo que está a construir neste momento no país é só para o mercado de luxo. Não há construção para o mercado de luxo. Sucedeu em Sines. E por isso, este modelo, sem a Câmara gastar dinheiro nenhum, a única coisa que faz é um ativo que tem, que é um terreno que vale seguramente muito dinheiro, não faz um encaixe financeiro, é certo, mas está a contribuir para ajudar um problema gravíssimo, que é o problema da habitação. E aumentar o seu património. E por isso nós iremos seguramente, quando olharmos para os terrenos que a Câmara tem e ver onde é que eles se inserem, criar bolsas de terreno, lançar concurso público com este modelo. E temos aqui um horizonte de 3, 4 anos para isso ser possível. Sim, eu acho que é perfeitamente possível. Sim, menos que isso deve ser difícil. Ok, depois outra curiosidade de todos é o senhor no dia 3 toma posse, não é? Naturalmente. No dia 4 vai entrar pela Câmara Municipal, subir as escadas, porque acho que o elevador não funciona. Por acaso não sei se funciona ou não, mas acho que nunca vi ninguém entrar lá dentro. Está a funcionar, mas por acaso nunca reparei se entrava alguém lá dentro. E quando sentar na cadeira, qual é a sua primeira decisão? Qual é o seu primeiro telefonema? Qual é a sua primeira reunião? Olha, nós aquilo que temos previsto fazer é fazer uma visita a toda a Câmara. Ir cumprimentar os trabalhadores, dar-nos a conhecermos, também os conhecer, embora eu tenha passado por lá enquanto candidato, mas esse primeiro dia vamos dedicar aos trabalhadores da Câmara. Ok, então agora temos aqui a rubrica verde que o Brás vai explicar. Bom, isto é efetivamente correu bem. Os diretos comportam sempre estes riscos. Nós tínhamos previsto 30 minutos para esta primeira fase do programa e agora vamos iniciar aqui uma rúbrica. Foi um minuto quase. Foi, isto correu bem. Iremos iniciar aqui uma rúbrica que é chamada Via Verde. Eu vou explicar muito rapidamente. Portanto, temos aqui um conjunto de 20 perguntas, tipo teste americano, uma ou outra, e neste caso o entrevistado tem possibilidade por 3 vezes dizer Via Verde. Quando entende que as perguntas naturalmente têm aqui um segundo sentido, grande parte delas, quando entender que quer explicar melhor a sua posição, Via Verde, em 3 delas, no final das 20 perguntas, aborda esse tema. Portanto, não lhe vou dizer quais são os 20 temas, vai ter que arriscar e escolher aqueles, e tem uma segunda possibilidade. Nestas 20 perguntas, poderá, em algumas delas, dizer eu escolho esta solução, mas, portanto, tem 3 mas e 3 vias verdes. Ok? Vamos testar, vamos ver como é que isto vai correr. Primeira questão. Associação do Carnaval de Sines ou Carnaval da Câmara Municipal de Sines? Via Verde. Segunda questão. Festival de Músicas do Mundo ou Festa do Avante? Via Verde. Já estou a esgotar as minhas Via Verdes todas. Esta é mais fácil. Meia Maratona do Porto Covo Sines ou passagem de ano à meia-noite em Porto Covo? Meia Maratona do Porto Covo, mas entendo que é muito necessário o Porto Covo aproveitar esta época, digamos, festiva, nomeadamente a passagem de ano, podendo ter não só Porto Covo, mas também Sines,
Uma discussão que temos que envolver, obviamente, os empresários, os operadores, nomeadamente turísticos, mas eu acho que faz falta. Um evento. Sim, faz falta um que evento. não há em todo o litoral. Eu já fiz a passagem no Porto Covo mais do que uma vez, aqui já há uns anos largos atrás, e eu acho que faz todo o sentido, tendo em conta que é uma terra turística. E não há, efetivamente não há tradição de passagem, talvez desde Setúbal até o Algarve, em toda a costa, não há um sítio que haja um evento. É verdade. Okay, já roubei aqui tempo da vida. Tasquinhas ou restaurantes? Restaurantes, mas eu acho que o modelo das tasquinhas, o atual, tem que ser claramente revisto, tem que ser, a Câmara faz ali um grande investimento, e aquilo que nós sentimos, eu este ano fui lá várias vezes, fruto do período pré-campanha, e senti um ambiente muito crítico, seja das pessoas que lá vão, sejam daqueles que lá estão nas barraquinhas, nas tasquinhas, a vender, e eu acho que o modelo tem que ser claramente repensado, não é para, na minha perspectiva, não é para terminar, mas tem que ser claramente repensado. Até porque não podemos chamar aquilo, salvo seja, não é? Mostra gastronómica. Pelo menos regional, não. Pois, exatamente. Bom, já tenho dois, não é? Sim. Outra questão. Tenho que economizar. Outra questão, sabendo, há muitas pessoas que não sabem, a zona industrial ligeira de Sines é do governo. Ponto. Agora a questão é, zona industrial ligeira ou zona mista? Habitação, aquilo que temos hoje, mais habitação. Eu vou também dizer o seguinte, vou responder à segunda, que é uma competência da Câmara, mas nós temos que olhar para a zona industrial de Sines, estamos a falar da 2. Da 2. Então eu percebi mal, pensei que estávamos a falar da zona das Ilhas. Não. Pronto. Mas pronto, digo à mesma, mas eu acho que a questão da habitação na zona industrial é de facto uma matéria sensível, porque não é possível retirar de lá as pessoas, ou para isso tínhamos que... Já temos um problema da habitação, ainda tínhamos duplicar a capacidade, e por isso eu acho que tem que, do ponto de vista de planeamento urbanístico, tem-se olhar para toda aquela área e de facto também humanizá-la mais, não é? Se temos lá pessoas a viver, mas depois em baixo temos armazéns e temos oficinas, mas eu acho que aquilo precisa também do ponto de vista da reabilitação, quando se fizer uma intervenção, já foi feita uma parte, mas quando se fizer uma parte na outra, naquelas ruas onde existe muita habitação, de facto tem que haver ali uma solução de humanização daquela zona e assumir que de facto as pessoas vivem lá. Ou seja, transformar aqui, licenciar a possibilidade de habitação. Eu acho que sim, eu acho que tem que haver ali uma solução... Repor a realidade. O nosso problema às vezes no país nós temos um problema que é muito difícil de resolver e depois assobiamos para o lado, nunca o resolvemos, não o encaramos de frente e nunca resolvemos nada. E por isso eu acho que tem que se procurar, não haverá a solução perfeita. Agora, tem que chamar-se as pessoas, envolver-se as pessoas na discussão e procurar o melhor modelo, sabendo que nós que não está longe de ser a solução ideal, as pessoas viverem numa zona que é uma zona empresarial. Não é? Ok. Águas de Santo André ou água gerida pela Câmara Municipal de Sines? Não estamos a falar Águas do Alentejo, Águas de Santo André. Águas de Santo André. Então, a gestão da Câmara. Okay. Mais ou menos impostos municipais. Sabendo nós, deixa-me fazer aqui uma pergunta, sabendo nós que tradicionalmente a CDU não é muito apologista, pelo menos do ponto de vista global, aqui na redução dos impostos. Por acaso, na Câmara Municipal de Sines, onde eu tive e ainda estou no elenco, o Cáceres estava cá connosco, de uma forma geral, absteve-se, mas votou contra, mas notava-se claramente que há ali uma orientação do ponto de vista ideológico. Essa eu tenho que explicar, vocês têm que deixar explicar. Sim. Não, menos impostos e dizer que há uma confusão. Só uma coisa, Santiago tem reduzido... aliás, chegou à taxa mínima do IMI. Sim. Este ano deliberámos... Por isso também esta pergunta. E aqui o compromisso também é esse. Nós nunca discutimos muito isso na campanha eleitoral, mas também a nossa proposta é que gradualmente a taxa de IMI chegue ao mínimo. A questão que nós somos contra, e isso foi muito bem explicado agora nos debates pelo João Ferreira em Lisboa, é que é uma proposta que reiteradamente vem por parte dos outros partidos, que é, digamos, a redução do IRS, que é até 5%, as câmaras têm essa possibilidade, os municípios têm essa possibilidade. E eu acho que isso, eu costumo dizer que é o Robin dos Bosques ao contrário, porque vai beneficiar efetivamente quem ganha mais. Porque, infelizmente, se calhar metade das pessoas que vivem no Concelho não pagam impostos, os reformados não pagam impostos, as pessoas que ganham ordenados até 1.000 euros, se calhar não pagam impostos nenhum, e por isso não vão beneficiar em nada. Aliás, nós em Santiago fizemos um estudo que entregámos à oposição, para verem, que 20% das pessoas que mais ganham no Concelho iriam beneficiar de 80% da redução desse imposto. Ou seja, resumindo, direi, tributação
máxima sobre os rendimentos, mínima sobre o património. A tributação é feita pelo Sim, Estado. mas quando digo máxima daquilo que a autarquia pode O que eu estou a reduzir. dizer é que esta medida de redução do IRS, o que vai fazer é subverter o princípio que até está na Constituição da República Portuguesa, que é de proporcionalidade, que é quem mais ganha tem que pagar uma taxa de esforço maior. E aquilo está, com esta introdução, são só aqueles 5%, Igual a todos. como não é escalonar, Sem reconhecer ou seja, que se eu ganha ganhar mais, 1 milhão de euros, Sim. em teoria vão-me reduzir 5% da minha taxa de IRS. ganhar Vou 10 beneficiar mil, 50 mil euros, já sou um tipo que ganha muito dinheiro, tenho um rendimento de 1 milhão de euros, e vou beneficiar de 50 mil euros que tanta falta fazem à autarquia para ajudar um tipo que é riquíssimo. Ora, eu acho que isto não faz sentido nenhum. Ok, então, Polícia Municipal ou mais efetivos da GNR? Mais efetivos da GNR, Videovigilância ou mais policiamento de proximidade? mais policiamento de proximidade, Opção gestionária ou mais contratação exterior? opção gestionária. ETLA em Sines ou fora de Sines? É ensinos ou Fora de Sines. ensinos? Mais fácil com a CIMAL ou sem a CIMAL? Isto considerando que a CDU neste Não momento... tem maioria no Não, eleitoral. eu acho que mais fácil com a CIMAL. Eu acho que a CIMAL, independentemente da correlação de forças, globalmente, aliás, eu em 12 anos, tudo foi aprovado por unanimidade, com exceção da eleição do secretário executivo, que eu compreendo, que foi uma proposta da CDU e houve abstenção por parte do PS. Mas acho que mesmo assim, depois dos outros mandatos, até votaram a favor, porque conheceram a pessoa e acharam que ele era competente. Por isso eu acho que aqui não vai mudar muito isso, pelo menos da parte da CDU, que agora está sozinha, não vai mudar. Tecnopolo, sim ou não? Sim. Escola de Artes ou artes apenas nas escolas? A Escola de Artes, neste momento Escola de Artes. Câmara Municipal de Sines, sorte grande ou terminação? Esta foi uma questão polémica também durante a campanha. É um misto. Que esta tinha sido uma segunda ou terceira via, uma solução. Eu tenho ainda uma via para Sim, eu vou sim. passar essa para É explicar. a última, ok. Onde acaba a CDU e começa o presidente Álvaro Beginha? Na porta da Câmara Municipal ou nunca? Devia ter guardado mais vias. Mas eu vou responder com o mas. Eu acho que o mas tem um ou não. Sim. Não, naturalmente que acaba, o Presidente da Câmara é um Presidente de todos, independentemente das pessoas, até porque eu não sei onde é que as pessoas votaram, não é? Só sei alguns. Mas sim, o Presidente da Câmara tem que ter essa... Agora, o Presidente da Câmara é eleito por uma força política que agora não pode chutá-la para trás, não é? Não pode agora ignorar. Eu estou enquadrado num projeto, eu sou independente, não sou militante do PCP, nem dos Verdes, mas estou integrado num projeto coletivo que integra muitos independentes como eu, ativistas, vários, e por isso, independentemente dessa independência, eu tenho sempre este grande coletivo. E obviamente que não posso nunca esquecer isso. Enquanto eleito Presidente de Câmara, aí sim, obviamente sou Presidente de todos. Ok. Parque de Campismo, Tribunal ou negociação? Eu acho que nesta fase tem que haver uma negociação primeiro. Tem que se tentar uma negociação, aliás, esta é a resposta mais indicada. Ok, na relação com o Governo, primeiro o Presidente da Câmara Municipal de Sines ou o líder da CDU no litoral alentejano? Presidente da Câmara Municipal de Sines, sem dúvida. A última das 20 perguntas. As obras na Rua Marquês de Pombal são para começar ou são para acabar? Nesta fase são para acabar para já, pelo menos aquela primeira fase, sim. Vamos ter alterações àquela rua, à configuração que estava prevista e que não está concluída ainda? Eu não conheço bem o dossiê, confesso, mas sim, nós vamos ter que olhar para aquilo como está é que não pode continuar. Isso não há dúvida nenhuma. Ok, agora, e sendo simpático da nossa parte, podia ser 4, mas vamos pôr 12. Como vê Sines daqui a 12 anos? Eu vejo uma cidade com mais espaço público tratado, com mais lazer para as pessoas que aqui vivem, com mais cultura, com mais desporto, ao fim e ao cabo, resumindo, com mais qualidade de vida para quem cá vive, com mais segurança também e com mais desenvolvimento económico e, mais importante ainda, mais desenvolvimento social, que é aquilo que, porque Sines tem muito desenvolvimento económico, muito mesmo, mas falta muito desenvolvimento social. E essa é uma questão que, para mim, é absolutamente importantíssima. Ficaram aqui algumas questões da Via Verde. É verdade. Eu não sei se alguém apontou, eu lembro-me de uma do Festival das Músicas do Mundo, ou Festa do Avante. Sim. Essa foi uma, e as outras duas não sei quais foram. A outra foi logo as duas primeiras. Foi a Era o Carnaval. O Carnaval e o Então Festival. começamos por Carnaval.
Pronto, eu reuni enquanto candidato com a Associação de Carnaval. Sei que esta é uma matéria também que tem gerado muita discussão, que houve problemas no passado com a associação. Até pela experiência que tenho da minha terra, que é Alvalade, que é a organização, não é do Carnaval, mas que é de uma feira medieval, que é organizada por um movimento associativo. E eu acho que é fundamental haver essa... Porque o Carnaval de Sines, que vai fazer 100 anos, não é? Uhum. É das pessoas, não é da Câmara, é das pessoas. A Câmara naturalmente tem que se envolver, tem que dar apoio financeiro, logístico, tem que acompanhar, mas eu acho que a essência deste Carnaval é de base popular, e por isso eu acho que a associação é de base popular, ou pelo menos deve ser de base popular, e na minha perspectiva não é um dossiê que eu tenha entrado muito a fundo, mas que eu acho que faz todo o sentido continuar a ser a própria associação. A outra questão é o FMM. Aliás, a questão do FMM é uma provocação que nós queremos no fundo. E eu também pulem via verde precisamente por isso. Nós queremos perceber qual é a opinião. Até porque, isso me permite, até porque aquilo que muito se fala das músicas do mundo, primeiro é que consta-se, não é, que custa à volta de 2 milhões de euros, nunca soubemos muito bem quanto custa, não é? E se formos multiplicar esses milhões pelos anos que temos músicas do mundo, muito se podia fazer, não é? E é uma questão, uma opção política. Não estou a dizer que sou contra ou a favor, estamos aqui apenas a constatar alguns factos. Desculpa, é o custo ou é o prejuízo? Pois, também. E depois também, segundo se consta, o atual executivo também fez um estudo que ainda ninguém teve conhecimento desse estudo, que também tem alguma curiosidade. E a outra questão também, isto para completar aqui a nossa conversa, é a questão de Porto Covo. Não me parece, e isso agora vou falar do ponto de vista pessoal, não me parece uma mais-valia para a freguesia de Porto Covo. As músicas do mundo em Porto Covo não me parece que acrescente grande coisa ao comércio e exatamente na altura em que é, e com o risco de dizer, se forem perguntar às pessoas de Porto Covo, provavelmente a maioria vai dizer que não às músicas do mundo. Bem, então, mas como a pergunta também envolve a Festa do Avante, a Festa do Avante é uma festa que eu adoro, que tento ir lá todos os anos, e eu acho que qualquer cidadão, independentemente da sua opção política, devia passar lá uma vez, pelo menos. Estamos convidados. Exatamente, convidadíssimos, já está aqui o convite feito para em setembro podermos ir lá, porque é de facto um grande evento, é político, como é óbvio, mas um grande evento cultural, talvez o evento cultural com maior expressão nas diversas áreas culturais. Músicas do mundo. De facto, esta é uma questão sensível e foi-me colocado, naturalmente nós não nos passa pela cabeça terminar com o festival. Agora, ele tem que ser repensado de uma forma com profundidade. De facto, os valores que me transmitiram é que o festival custará na ordem dos 2 milhões de euros, gerará uma receita na ordem dos 800, se assim for, estamos a falar de 1 milhão e 200, e depois implica uma logística que essa não terá seguramente quantificada, em horas extraordinárias e em tudo que depois não se faz enquanto o festival decorre. Sim, até porque a Câmara Municipal, segundo parece, né, ali um mês antes ou 2, todos os funcionários, ou a grande maioria, andam a trabalhar para as músicas do mundo. E as pessoas que tu tens a trabalhar nas músicas do mundo à noite têm que ser compensadas. Exatamente, e os outros assuntos ficam por resolver. Exatamente, não é? Pronto. Depois há aqui deixa-me só crescer, tendo as pessoas do município, os funcionários, um grande mérito na organização e no contributo que dão. Aliás, é uma das marcas do FMBR, rigorosamente essa. É o ponto de vista de ser feito até onde é possível com os próprios funcionários. Sim. É uma das Por marcas. isso eu acho que tem que ser repensado, sem pôr em causa o evento em si, sem pôr a sua dimensão do ponto de vista da sua projeção, que eu acho que é fantástica, nacional e internacional. Agora, os recursos públicos são limitados e tem que se fazer opções. E eu compreendo, para quem organiza, quer sempre o melhor, eu tenho essa experiência enquanto autarca. Eu vou-lhe dar um exemplo, o meu exemplo, não estou a dizer que eu vou aplicar aqui. Primeira vez que foi organizada a Santiago, eu como Presidente de Câmara, houve um corte no orçamento da feira, mais de 1/3. Foram para aí 36% ou 37%. E nesse ano entrou mais gente, porque lá nós temos bilhetes a contabilizar, entrou mais gente na feira do que o ano anterior. E só
em 2023, e a feira era 3 dias e passou para 4 em 2016, só em 2023 é que nós ultrapassámos o orçamento que tinha sido no ano anterior. Por isso é possível fazer mais e melhor com menos dinheiro. E aqui o segredo vamos tentar... O segredo não é segredo nenhum, porque eu já estou aqui a dizê-lo. É tentarmos, de facto, com menos recursos financeiros, não perder a qualidade do festival. Fazer mais com menos. Depois há um outro problema que é aquilo que as pessoas queixam mais, que é não haver condições para acolher os festivaleiros. Pronto, o Parque Campismo, eu acho que não resolve tudo, mas resolveria uma parte. Também tenho plena consciência, mesmo que se conseguisse chegar a um entendimento rápido, ou se houvesse uma decisão do Tribunal rápida, aquilo necessita de intervenção e se calhar para o próximo festival isso é digamos que é utópico, e por isso nós também nesse nível temos que desde já começar a pensar como é que vamos fazer. Porque a Câmara de facto gasta ou investe muito dinheiro em infraestruturas, as pessoas ficam à mesma descontentes, as condições, se calhar, não são as melhores. E todos os anos vai-se fazendo aquele investimento e depois é como um bocadinho como as tasquinhas, não é? Já agora, muito rapidamente, outro tema que me lembrei, até na continuação da intervenção do Presidente eleito. Vamos voltar a ter feira em Sines? Eu gostava muito. Ainda que não há um par de feiras, não é? E isso é uma coisa que levará muito tempo a fazer e custará dinheiro. Agora, eu acho que se pode fazer uma feira franca, com condições, que tenha condições mínimas para albergar os feirantes e as pessoas que vão à feira, poder ter uma animação cultural que envolva a feira. E sim, nós já tivemos até alguns contributos de algumas pessoas que estão ligadas ao setor, com ideias. Eu acho que, uma vez mais, nós o que queremos fazer em todas estas áreas é envolver as pessoas na discussão para podermos depois, apesar de ter que haver uma decisão, mas se calhar alguns ficarão contentes, outros ficarão descontentes, mas queremos envolver as pessoas. Temos aqui cerca de 10 minutos, 2 ou 3 questões. Transferência de competências para as juntas de freguesia. Eu, a experiência que tenho como autarca, normalmente é as autarquias ou as câmaras municipais são grandes defensoras da transferência de competências até chegar a elas, mas depois não as passam para as juntas de freguesia. Estou a falar de Sines, eu não conheço a realidade tão bem, a realidade de Santiago. Neste momento, direi que a Junta de Freguesia de Porto Covo não está numa situação, se calhar, ideal para o Presidente que está lá e para o Executivo. Ainda assim, enfim, digamos que tem algumas condições de governo. A Junta de Freguesia de Sines praticamente não tem competências, esta é a realidade. Assim, eu, uma vez mais, a experiência que trago de Santiago nós temos um modelo sempre houve, independentemente desta matéria que é mais recente, do ponto de vista legal, veio haver estas possibilidades, nós sempre tivemos, na prática, a delegação de competências nas juntas de freguesia. E mais, a Câmara de Santiago tem uma coisa que eu não conheço em mais Câmara nenhuma, que já vem muito antes das minhas funções como Presidente, que é a Câmara todos os anos disponibiliza uma verba para cada uma das juntas, que as juntas gerem como querem. Mas depois também as próprias juntas estão imbuídas no espírito que é, se há uma obra que é da competência da Câmara Municipal, eles estão sempre disponíveis para colaborar connosco. Muitas vezes a Câmara dá o material, a Junta dá a mão de obra, ou o contrário. E aqui eu defendo que, de facto, tem que haver aqui com a Câmara de Sines ter assumir mais competências, nomeadamente nas zonas rurais. Porque se calhar na cidade a Câmara, do ponto de vista, agora estou a falar da obra, do tratamento de espaço público, etc. Na cidade é um bocado a semelhança que nós temos no caso de Santiago, com Santo André e com Santiago. Nas duas cidades, quem trata ao espaço público é a Câmara. Mas, por exemplo, no caso de Santiago, toda a zona rural de Santiago e nas outras é a Junta de Freguesia. Muito bem. E aqui eu acho que esse modelo pode funcionar, uma vez mais, aquilo que é a minha experiência, que tem funcionado bem e por isso não há que inventar muito. Então, em relação à descentralização de competências, podemos dizer que pode haver um reforço de competências, por exemplo, para a freguesia de Porto Covo e no caso da freguesia de Sines que não tem, até matéria que temos que discutir. E o Brage acompanhou isso noutra qualidade, não foi um processo fácil a descentralização de competências, por exemplo, para a freguesia de Porto Covo, e há sempre aquela expectativa se vai haver um reforço, se vai continuar. É assim, deixem-me dizer uma coisa, independentemente das cores das freguesias, eu vou tratá-las todas de forma igual e com equilíbrio. Portanto, eu acho que, uma vez mais, eu tenho que dizer isto, eu quando vou ao Porto Covo e vejo o espaço público tratado e venho à cidade de Sines, há uma diferença muito grande. Porto Covo está muito mais bem cuidado, digamos assim, do que a própria cidade de Sines.
é porque a Junta de Freguesia está a fazer um bom trabalho e por isso é que se calhar teve o resultado eleitoral que teve. As pessoas estão satisfeitas com a sua Junta de Freguesia. E por isso, nós aqui, eu acho que é um trabalho que temos que ainda melhorar mais e eu conheço bem o Presidente da Junta e da minha parte, aliás, já me transmiti, queremos ao máximo colaborar com a Junta de Freguesia do Porto Covo para servir as pessoas, que é isso que é o nosso objetivo. Uma das questões que sempre se colocou e se continua a colocar aqui em Sines era: nós em Santiago ou em Santo André continuamos a ver muitos funcionários da autarquia, com a farda, que os identifica nas ruas a trabalhar e até a fazer algumas obras, como aquela entrada de Santiago do Cacém, junto ali na zona industrial. Aqui em Sines sempre foi dito que a questão das tabelas da função pública, que era um problema na condução. Vocês em Santiago do Cacém tinham a opção gestionária. Explica-nos um bocadinho porque é que foi um caso, porque para nós aqui é um caso de sucesso, porque a verdade é que conseguem contratar pessoas, aqui os concursos ficam sempre desertos, porque estamos a falar, sei lá, de um calceteiro vir ganhar pouco mais que o salário mínimo, é natural que não vem, por exemplo. Vem ganhar o salário mínimo, porque infelizmente na função pública, há uns anos atrás, por opção de um governo, criaram-se apenas 3 carreiras, técnico superior, o assistente administrativo e o assistente técnico, e depois só na função pública é que existe desculpa a expressão, esta normalidade, que é o pedreiro ganha o mesmo que o servente pedreiro, o cozinheiro ganha o mesmo que o ajudante de cozinha, e um tipo altamente qualificado, por exemplo, com uma giratória, uma motoniveladora, ganha o mesmo, com todo o respeito, uma pessoa que anda a varrer a rua. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, mas são as regras que existem. Nós lá o que fizemos, de facto, foi a opção gestionária, que é uma coisa que a lei veio permitir a partir de 2018 ou 2018, em que acelera as carreiras. Ou seja, a Câmara tem que deixar uma verba em orçamento, previsível, e se as pessoas cumprirem um conjunto de requisitos... São avaliadas 2 em 2 anos. Agora já passaram a ser avaliadas anualmente outra vez. Agora passou para um ano. E permite subirem rapidamente na carreira. O que acontece é, se as pessoas, enquanto para subir, neste momento precisa 10 pontos, na prática são 10 anos, sim. Se a pessoa tiver um requisito de ter dois bons e o suficiente... Eu agora não tenho aqui o pormenor... Pode, em vez de subir em 10 anos, sobe em 6, ou até pode subir em 4. Isto significa que as pessoas progridem mais rapidamente na carreira, que é a única forma de passarem a ganhar mais. Sim. Dão um salto no escalão, já não temos, passam a ganhar mais. Tínhamos aqui mais perguntas. Eu da minha parte vou fechar. Sim, então. 10 segundos. Espero, francamente, como dizia o outro, a sua sorte será a sorte de todos nós, e espero que, se corresponder às expectativas que Sines tem da sua governação, de certeza que vai ser bom para todos nós. É os meus votos. Eu agradeço imenso e naturalmente conto com todos, conto com a oposição, como já disse, e tenho seguramente que vou contar muito com as juntas de freguesia, com o movimento associativo e com a população em geral. Muito obrigado. Também da minha parte agradecer, fica aqui a questões muito importantes. A outra questão era a segurança, não é? Tanto da parte industrial como do apoio aos bombeiros, a questão da GNR não sendo competência da Câmara, qual é as diligências junto do Governo que se pode fazer. Naturalmente temos que agendar outra entrevista já, 10 segundos, já, só já, para dizer, já na qualidade a primeira de medida que eu anunciei é fazer um convite ao Primeiro-Ministro para ficar a Sines. É uma das primeiras, no dia 4 vou visitar os trabalhadores, dia 5 quero estar a mandar um convite ao Sr. Primeiro-Ministro para vir visitar a Sines para o consciencializar daquilo que é a realidade e a necessidade de investimento público de parte do Governo Central aqui no Conselho. Ok, muito obrigado. Então a nota positiva desta semana é os parabéns ao surfista Camilo, que sagrou-se campeão, recentemente bicampeão europeu de surf adaptado. Naturalmente é um orgulho para Portugal, para o Alentejo e para Sines em particular. A sugestão de leitura desta semana é um livro da psicóloga Ruth Agulhas e do assistente social Jorge Costa, que é sobre Podes Falar Comigo, que é sobre a violência contra as crianças. É um livro bastante interessante e importante, em que define como é que podemos ajudar as crianças, como é que podemos definir o perfil dos agressores, qual é que é as medidas que se pode tomar, os sinais, bastante importante como se pode prevenir, muito importante cada vez mais para os jovens e para os tempos que correm e para os tempos de internet, bastante importante e que naturalmente recomendamos. Para terminar, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. E terminamos com Fernando Pessoa.
Terminamos assim esta segunda emissão do programa Política com Factos, com António Brás, Filipe Alexandre Raposo e o nosso convidado Álvaro Beijinha, o presidente eleito do Conselho de Sines, que vai tomar posse já na próxima terça-feira. Em breve divulgaremos o nosso próximo convidado, assim que estiver confirmado. A todos os votos de uma excelente quarta-feira e deixem-se ficar com a Rádio Sines.